Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos corrigir as questões da aula 13 sobre Agamenon Magalhães. Vamos para a nossa primeira questão. Tem dizendo assim: analise o texto. Correspondem à fusão ou união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo de associados de maior porte. Essa é de monopólio muito utilizado por grandes empresas que se veem ameaçadas pelo crescimento de pequenas concorrentes em fase de rápido crescimento, mas também pode envolver empresas de porte maior. Além de buscar a diminuição da concorrência, podem ser realizadas quando uma empresa decide expandir o seu mercado para outros ramos da economia. Exemplo, uma companhia do ramo de bebidas adquire ou se funde com outra empresa do ramo alimentício para aumentar a sua área de atuação. Aqui temos um texto, a pergunta seria: Agamenon Magalhães lutou contra a situação descrita no texto. Sua luta pode ser traduzida pela lei, no caso, letra B, antitruste. Observe que o texto ele faz uma descrição sobre o que seria trustes, tá certo? Observe, trustes ele dá várias dicas aqui no texto. Ele fala que corresponde à fusão ou união de duas empresas do mesmo ramo. Fala que é no setor econômico. Aqui abaixo ele dá um exemplo sobre um ramo de bebida que quer expandir para a atuação do ramo alimentício. Então ela acaba fazendo o quê? Compra ou acaba fundindo as empresas. Então, essa prática, o Agamenon Magalhães lutava contra ela. As outras leis contra, primeira letra A, lei anti-mocambo, seria uma prática relacionada ao setor de habitação. Lei Agamenon Magalhães, na letra C, é uma lei que fala sobre proibir partidos políticos de determinadas áreas. Então, é questão política. E a última, Lei das Bandeiras contra o Regime, essa lei não existe, então ficamos apenas com a letra B como alternativa correta. Vamos para a segunda questão. Tem dizendo assim: nos seus 4 primeiros anos de existência, construiu 5.707 casas na capital e 8.109 no interior, quantidade claramente insuficiente para erradicar os 45 mil barracos recenseados em 1937. Agamenon recebeu diversas críticas por essa iniciativa, destacando-se a do intelectual oposicionista Gilberto Freire, que considerava a obra demagógica. A pergunta seria: o programa citado no texto do período de Agamenon Magalhães é, no caso, a alternativa correta seria letra C, o projeto de serviço social contra mocambos. Pessoal, esse é o projeto que vai ser ligado ao processo de habitação, tá? Observa aqui, construiu casas, uma certa quantidade no interior, fala aqui sobre erradicar 45 mil barracos. Então, naquela época, o Agamenon Magalhães acabou adotando essa estratégia de habitação. Como já foi dito, Lei Agamenon é sobre política, a Lei Antitruste é sobre uma prática econômica que também pode ser chamada de Lei Malaya, que está aqui na letra D, tá bom? Então, letra B e letra D fala sobre o mesmo tema. Vamos então para a nossa terceira questão. Tem dizendo assim: ciente da importância política de Pernambuco, Vargas apontou como interventor no estado precisamente o maior desafeto do governador deposto, Agamenon, figura de sua maior confiança, empossado no dia 2 de dezembro de 1937. A pergunta é: sobre o período da interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco, é correto afirmar que a alternativa correta seria a letra A, que fala sobre, seguindo o que ocorria nacionalmente, a interventoria de Agamenon fazia do 1º de maio uma das datas mais comemoradas, instando trabalhadores e donos de fábricas a marcharem juntos, como forma de demonstrar o sentimento cooperativista.
Pessoal, observe que a interventoria de Agamenon Magalhães é um reflexo do processo nacional. Veja, em 1937 foi implantado o Estado Novo de Getúlio Vargas, que nada mais é do que a primeira ditadura que o Brasil vai experimentar. Ditadura significa em que o líder vai impor a sua vontade sobre o povo, tá certo? Ditadura vem de um modelo político chamado de autocracia, tá bem? Tá bem? Então vamos lá. Vamos para os erros. A letra B tem dizendo assim: o Recife, já em finais da década de 30, havia praticamente erradicado a pobreza. Então, ó, aqui já é um erro, né? Erradicar a pobreza no Recife nunca foi conseguido. Então, sobretudo na década de 30, isso não acontece. Então, você já encontra o erro inicial da questão. A letra C, o erro dela tem dizendo assim: durante o período de Agamenon, Magalhães esteve à frente do governo estadual. Uma verdadeira expulsão da pobreza teve lugar nas áreas centrais da cidade. Os moradores dos famosos mocambos foram retirados para casas doadas pelo Estado. A mentalidade é que tanto ricos como pobres deveriam ser beneficiados igualmente pelo governo. Ora, sabemos que essas áreas centrais, elas não foram tão atingidas assim, e claro, a mentalidade não era trazer o beneficiamento igualmente para os dois grupos. Sabemos que o Agamenon, ele desenvolveu uma política chamada Lei contra Mocambos, que seria justamente para tirar as pessoas das áreas de risco, tirar dos barracos e construir bairros habitacionais. Vamos para a letra D. Ela tem dizendo assim: apesar da censura que existia nos meios de comunicação nacional, em Pernambuco, jornais praticamente não sofreram tais medidas. Então, ó, jornais praticamente não sofreram tais medidas é um erro, tá? O Brasil vivia uma ditadura e o Agamenon Magalhães era o reflexo e o espelho dessa ditadura em Pernambuco. Então, os jornais sofreram sim censura, tá certo? Então, ó, aqui já deixa a letra D errada. Vamos para a letra E. Tem dizendo assim: nesse período houve um esforço por parte do governo para introduzir a cultura popular como traço característico do povo de Pernambuco. Pessoal, aqui a ideia era trazer uma cultura nacional, era o nacionalismo como ferramenta principal e não uma cultura popular. Ao que ele fala: para isso foram criadas exposições artísticas em que se apresentavam a arte popular como a Liga Carnavalesca, visando incluir as camadas médias e as elites no brinquedo do povo. Ora, a grande sacada do período de Agamenon Magalhães seria a ideia de nacionalismo, exaltar ao máximo o governo e não a cultura popular. Então, essa alternativa também está errada. Tá certo? Vamos para a nossa quarta questão. Tem dizendo assim: com o objetivo de reforçar a propaganda oficial, Agamenon Magalhães fundou em 1938 o jornal Folha da Manhã, que saía em 2 edições diárias e tinha uma coluna permanente intitulada Agamenon Magalhães Escreve, reproduzida também em diversos órgãos de imprensa nos principais estados da federação. Além disso, Agamenon dispunha de um programa diário na Rádio Clube de Pernambuco. A pergunta é: ações descritas no texto mostram que... Ora, aqui a alternativa correta seria a letra A, que fala sobre, na ditadura varguista no governo, ao mesmo tempo que promovia a censura em benefício próprio, incentivava a produção de caráter nacionalista. Então, observe que o Getúlio Vargas, para vocês terem uma ideia, ele criou um órgão chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha a função de cuidar da imagem do presidente. E aqui, como vocês podem ver, o uso do jornal, o uso do rádio eram 2 ferramentas de comunicação que servia para exaltar o nacionalismo do governo, tá certo? Vamos encontrar o erro da letra B. Tem dizendo assim:
no Estado Novo, criado instrumentos para democratizar. Pessoal, Estado Novo é um processo ditatorial, tá? Então ele contrasta com o processo de democracia. Como vocês viram, a proposta era censurar para as pessoas que falassem mal do governo e apenas falar bem dos feitos dos governantes. Então, deixa a letra B errada. Vamos aí então para a nossa última questão. Tem dizendo assim: o período mais produtivo da época de ouro da MPB coincide basicamente com o Estado Novo, de 37 a 45, implantado por Getúlio Vargas. Não é uma simples coincidência. Em 1937, Vargas criou o INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, o CNT, SNT, Serviço Nacional de Teatro, e INL, Instituto Nacional do Livro. De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro o famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Aí a pergunta seria: durante o Estado Novo, a alternativa correta seria letra D, que fala sobre a produção cultural, reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo, que cerceava a liberdade de expressão. Observe então que o texto dá aqui vários pontos, né, de criação relacionada aos meios de comunicação e o controle que o Vargas tinha sobre a propaganda. Vamos analisar os erros. Tem dizendo assim, letra a postura crítica na música contrastava com a simplicidade das outras áreas da cultura que se submetiam ao governo. Ora, nessa época nós não temos a música politizada, então crítica na música não aparecia, tá certo? A letra B diz: a criação de instituições culturais prejudicava intelectuais e artistas que intensificavam sua oposição ao governo. Ora, esses órgãos, eles não trouxeram essa ideia de prejudicar os intelectuais e artistas. Era prejudicado quem queria falar mal do governo, tá? Então, se você abordava outros temas, passava direto pelo processo ditatorial. A letra C fala que a política econômica do governo privilegiava a industrialização, o que deixava a cultura sem verbas suficientes. Como você pode ver, diversos órgãos foram criados e, claro, Vargas ele tinha um olhar para a industrialização, mas falar que ele deixou a cultura sem verba suficiente para atuar também é um erro, tá bom? E a letra E tem dizendo: o projeto do governo baseava-se em medidas elitistas, o que limitava as manifestações culturais populares. Ora, sabemos que o Vargas ele tinha a proposta nacionalista e é tanto que ele é conhecido como pai dos pobres, mãe dos ricos. Então, essa ideia de apenas medidas elitistas, o que torna essa alternativa também errada, tá certo? Espero que tenham acertado o máximo de questões. Abraço a todos!